Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Bom dia, estamos de novo para fazer uma análise da semana, uma análise com pitadas de humor. Como sempre acontece, Raul Ribeiro, Márcio Matos, eles que conduzem este Plano Estratégico, e hoje com um convidado, José Júlio Curado. Raul. Bom dia! E hoje ouve-se. Bom dia! Hoje ouve-se. Bom dia se nos está a ouvir nesta bela manhã de sábado. Boa tarde se nos está a ouvir no domingo. Boa noite se está chegando a casa agora. Fica tudo... Durma bem. Olá, José Júlio Curado. Olá. Obrigado por teres aceito o nosso convite para vir asneirar connosco. Era um convite que eu não podia recusar e não me apontaram armas à cabeça. Ora, ainda bem. E tu, Márcio, estás benzinho? Exatamente aquilo que a gente me ensina. Exatamente. Estás benzinho? Só um tentáculo. Só um tentáculo. Tens aí o teu cafezinho, está quentinho. O meu cafezinho, estou a aproveitar agora para despertar. Para matar fechar? É, exatamente. Tratamos bem os nossos convidados, café da manhã. E Celina, tudo bem também? Está tudo ótimo, o meu café também está excelente. Está excelente. Está excelente. A semana também, foi uma semana engraçada. A mim não me calhou caroço no café. Não. Não. Não tem borras? Não tem. É uma pena, é uma pena. Mas deixemos isso. Temos de chamar o Ambrósio. Os grãos de café são sempre uma boa relação aqui. Café em grão. Moeu mal. Ficou um caroço. Até há café no gin. Grãos de café no gin. Tendência para... O que é não fazer ao gin? O que é não fazer ao gin? Eu que sou do velho gin de copo longo. Exato. Quando muito com água tónica. Eu sou do tempo do Jim Beam, vê lá. Pois é. Então, agora andamos a contemplar aquários. E é muito apropriado nesta altura, nesta quadra natalícia, porque lembra o Jingle Bells. E o Jim Beams com Coca-Cola também. Também. Coca-Cola que patrocinou o Pai Natal. O Pai Natal foi criado pela Coca-Cola. Não foi criado, foi vermelhado. Envermelhado, exatamente. Mas, Ele era verde. Mas isso não foi o Stalin. Não foi. Eu acho que a maldição do Sporting do Natal vem daí. Que passou o vermelho. Foi a Coca-Cola que passou o Pai Natal de já verde houve para uma vermelho. versão verde do Pai Natal da Coca-Cola. Pois. Houve uma versão verde. Houve, mas falhou. Ainda bem que nós não falamos de futebol neste programa, isto já dava pano para mangas. É verdade. Mas acho que de futebol já basta os inúmeros, os milhares de programas que existem por aí, que normalmente são mais ou menos isto. Deixem-me falar! Deixem-me falar! E depois é penalti. Não é. Eu gostava de fazer um sketch humorístico só com isso. Mas podemos. Um dizia, é penalti, e o outro dizia, não é. É penalti, não é. E o terceiro só dizia, deixem-me falar. Depois ia para intervalo. Nós é que não vamos para intervalo, que não temos intervalos nisto. Vou passar já a bola para o José Júlio Curado para nos falar de um assunto que lhe é caro, eu sei que é o Me Too. O Me Too. O Me Too é um hashtag. E começamos um programa humorístico com notas sérias, é bom. Sim, claro que sim. É um hashtag que quer dizer aquele cardinal e depois o Me Too, que ajuda a identificar as publicações numa série de sítios, por exemplo no Facebook, mas no Instagram também, em outros lados. O Me Too nasceu como um movimento, ou apareceu como um movimento que ganhou mais força agora, com a denúncia do Sr. Weinstein. O hashtag, o Einstein, estamos bem. Está tudo bem. É tudo E as denúncias continuam. E as denúncias... Não, isto depois é o efeito bola de neve, porque a partir do momento em que se começa a ver que pode haver denúncias e não nos acontece nada de mal, então se calhar as outras pessoas também perdem um bocadinho mais o medo e começam a ganhar coragem de enfrentar um bocadinho mais os poderosos. E é esta a história do mundo. As revoluções começam sempre muito devagarinho, mas sempre com grande dose de individualismo por parte de uma ou duas pessoas que depois contagia as outras. E aqui é mais uma dessas situações. Mas isto, para enquadrar, o movimento, se assim podemos chamar, Me Too, foi escolhido como, personalidade do ano. Da revista Time. É preciso dizer mais. O movimento Me Too é um movimento de
denúncia, de empoderamento das vítimas. De empoderamento das vítimas. As vítimas assumem que foram vítimas, neste caso, de abusos sexuais ou de avanços não desejados e que eventualmente de assédio consumado ou não mas assédio sempre em todas as ou outra coisa qualquer. Mas eu acho que, desculpa interromper, eu fui buscar este assunto porque este programa não tem que ser rigorosamente só de humor, nós também nos divertimos, mas é importante falar destas coisas, e mais importante do que falar destas coisas é serem homens a falar destas coisas. Eu acho que dá uma outra força à causa, e aqui acho que faz sentido. E eu acho que isso que é uma pena que sejam precisos aparecerem os homens para dar mais força a este tipo de causas. Não? É pena, mas não deixa outra vez ser relevante. É outra vez um bocadinho o discurso de patriarcal. Não é? É o discurso porque patriarcal. Precisamos de um homem como interlocutor para que as mulheres tenham voz. Não precisamos. Não precisamos. É importante que haja homens a se chegar à frente a falar sobre isto, e não como muitos que se simplesmente desligam disto e dizem, não, isto é um problema delas. Sabes que também é um problema de um bocadinho de vergonha. É uma faca de dois gumes. É um bocadinho de vergonha, porque nós de repente podemos dizer também que estamos na primeira linha, porque também temos que não nos calarmos. Porque quantos de nós já viram coisas a passarem ao seu lado e encolhemos os ombros e eventualmente com uma pontinha de inveja num ou noutro caso, mau, não é? É tudo péssimo, mas já tivemos e presenciamos várias situações em que não intervimos. E eu acho que é a altura de nós começarmos a ganhar a nossa cota parte de responsabilidade também e dizermos todos temos que intervir, todos temos que denunciar. Precisamente aí que eu queria chegar. A verdade também é que, e ainda de forma séria, ao longo da história da humanidade e no que diz respeito à defesa de alguns e dos direitos que atualmente assistem às mulheres em algumas partes do planeta, porque há zonas do planeta onde isso é utópico e ainda continua uma utopia. E se pensarmos, por exemplo, mesmo em países tão próximos de nós como a Grã-Bretanha, onde só muito recentemente é que as mulheres começaram a votar, percebemos que também, e aí, Júlio, foram alguns homens que tiveram essa hombridade de abraçar a causa porque eles é que estavam lá. Em qualquer causa que começa como um grito de revolta minoritário, é necessário que as maiorias tenham, ou que entre as maiorias saiam alguns aliados. Porque sem aliados ninguém vai a lado nenhum. E as minorias continuarão a ser minorias eternamente. Márcio, queres dar alguma nota relativamente a este tema ou nem por isso? Eu acho muito interessante o fenómeno que temos observado nos últimos meses, e começo a achar, espero que não se trata apenas de um fenómeno esporádico e que isto sirva para, de certa forma, educar esta nova geração que já desponta. Fazer uma mudança de paradigma. Já está aí. A história tem-nos mostrado que isso acontece. Não é? Aconteceu com o movimento de direitos humanos, aconteceu com os movimentos de votos das mulheres, aconteceu com os movimentos antirracistas nos Estados Unidos, aconteceu com uma série de outros movimentos, e este prevê-se que sejam mais um... É curioso que continua a ganhar forma, as denúncias continuam a aparecer diariamente, mas continua a ganhar forma. E começam a aparecer em Portugal também. Começam a aparecer em Portugal, o que é curioso. E vão aparecer na Madeira também. Que também é Portugal, mas é um Portugal diferente, um bocadinho mais distante. É caso raro, mas não é raríssimo. Já aí vamos. Já aí vamos à visgar. Mas, de facto, é de saudar essa coragem, e é uma coragem contagiosa, de certa forma. Isto podia levar-nos para um outro debate que não o vamos fazer, mas hoje. Que não o vamos fazer hoje, e recomendo a quem tiver a oportunidade que repesque o excelente artigo que o José Júlio Corado escreveu no JM sobre este assunto, e que é bastante esclarecedor. O debate que eu gostaria de fazer, mas que não temos tempo, senão ficávamos aqui, é quando é que se deve separar o artista do monstro. É porque aí há sempre essa questão.
Desde que o trabalho do monstro não esteja a intervir no trabalho do artista. Quando as obras de uma pessoa que ficamos a saber que é de alguma forma um monstro, como é que passamos a olhar para elas? A questão é que no mundo artístico isto era muito comum, ou seja... O Woody Allen pode ser um exemplo. O José Júlio falava aí com razão, se calhar é isto, Raul. Roman Polanski, eu espero que isto seja, que o movimento Me Too e tudo aquilo que está a agregar à volta sirva para isto, para uma mudança de paradigma neste sentido. Até agora era muito normal, particularmente dentro do mundo do cinema, no que diz respeito à criação e ao trabalho da ator e da atriz, neste caso, ainda não se viram homens a denunciarem. Foi logo um dos primeiros, e foi isso que também potenciou um bocado o movimento, o facto de também ter aparecido um homem, mais do que um, aliás, a dizer que tinha sofrido uma tentativa de abuso do Kevin Spacey. Ajudou. É global, agora já... Mas isto é bom porque também permite que as pessoas que tenham cometido erros no passado os possam tentar emendar e corrigir, e começa pela afirmação de que os fizeram. O próprio Kevin Spacey começa por isso. Admitiu e pediu desculpas por isso. Com enorme coragem. Mas isto, e que estamos numa altura de perto do Natal, no caso dele, é uma atitude muito cristã, a da confissão, a da assunção do pecado e no caso e da expiação. Coincidiu com a assunção da sua homossexualidade. Também, que era um segredo não segredo. Era um segredo mal guardado. Dando uma nota javarda, porque também tem que ser nestas coisas, e isso eu notei no teu artigo, é que é preciso cuidado no grafismo que se usa para o hashtag MeToo, porque se for posto tudo em maiúsculas parece método, e isso rebenta completamente com a mensagem. Não, reparem nisso. Se for as maiúsculas e no seu devido lugar e as minúsculas também. E não pode ter espaços. Agora, tudo junto em maiúsculas, quem olha para aquilo assim, o leitor distraído, mas muito distraído, pá. Onde? No Cardinal. O que, onde e quando, não é? E quem? Okay. É as perguntas clássicas do jornalismo sempre. Para quem já estava ficando maçado e dizer, mas estes gajos não vão dizer tontices, pronto, já está cá uma. Estamos a começar. Mas já é para passar às tontices. Não, as tontices vão surgindo pontualmente, mas acima de tudo nós somos pessoas sérias. O café ajuda. O café ajuda. Bastante. Okay. Começaram as missas do parto. Falar em coisas sérias. Falar em coisas sérias. E eu gostaria de interpelá-los nesse sentido. Como é que vocês leem esta moda recente, porque o é, de transformar as missas do parto em excursões lúdicas e arraiais, tirando-lhes aquela carga de respeito e religiosidade? Mas olha que isso da carga de respeito e religiosidade tem muito que se lhe diga. Mas pelo menos abrindo-os a toda uma nova geração, a todas novas gerações. Sabes que se contam histórias de senhoras de... Eu queria que o Márcio falasse destas coisas, que ele sabe. Já temos meia hora. Não puxo giseladas é com ele. Não são giseladas, não chegam a esse ponto. Havia a história de grupos de senhoras e de senhores que competiam entre si para ver quem é que trazia o melhor garrafão para dentro da igreja, e iam consumindo à medida que a liturgia ia decorrendo. Só no Natal? Na festa! Na festa, nos arraiais. Por exemplo, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, que é um dia pesaroso, não é? E de jejum? Supostamente. Mas se calhar não de ser para o cristão cumpridor, não é? Jejum não é sólido. Todos os jejuns. E isso do jejum também tem muito que se diga. Essa sólido, história de não era... comer peixe quando se adora, não comer carne quando se adora peixe é uma coisa espantosa. Mas voltando à Sexta-feira Santa, havia uma tradição lá em São Jorge, por exemplo, de venda de doces, de todo o tipo de doçaria nesse dia. Porquê? Porque eram cerimónias longas, havia aquela encenação tridentina com imagens articuladas, demoravam horas e horas e horas daquilo, e as pessoas compravam um pirulito, que era um doce comprido, e, meu Deus, tantas conotações, meu Deus. Por acaso tive a oportunidade de entrevistar duas senhoras. Facepalm também é um hashtag, não é? É um hashtag. Tive a oportunidade de entrevistar duas senhoras que já devem andar na casa dos 80, que me falaram dessa época
e gravei, por acaso, o testemunho, e que falavam precisamente nisso, que achavam piadão, mas que eram elas criancinhas e estavam ali com o pirulito. E, aquilo para elas não era um dia de junho nem de um dia negro como habitualmente o encaramos, era um dia de diversão e de festa. Da mesma forma, as missas do parto ganharam uma outra expressão, mas eu acredito que sempre tiveram esse cunho festivo. Talvez durante algum tempo fosse um pouco mitigado por uma outra expressão de Natal mais mainstream. Mas as pessoas reconhecem que aquilo tem o seu quê de importante em termos de convívio comunitário, em termos de sã brincadeira, em termos até de crença religiosa. Uma das primeiras coisas que eu observei com mais atenção quando vim para a Madeira há 12 anos foi precisamente as missas do parto, porque é uma expressão de religiosidade diferente daquela que eu estava habituado. Não sendo eu religioso, do ponto de vista antropológico e cultural, tem piada. Olha, já parecia que estava no programa do Nuno Morna também, da concorrência. Mas do ponto de vista cultural, não era para dizer. Tem muito interesse. E há uma senhora cujo nome não me recordo agora, que está radicada em Coimbra, que é madeirense e é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que publicou uma monografia muito interessante sobre o Natal madeirense e em particular sobre as missas do parto, e que propõe e desafia, e eu acho que este desafio está a começar na altura de ser tomado a sério, não sendo eu religioso, que as missas do parto sejam consideradas património cultural imaterial. Isso faz muito sentido. Nós não temos muitas manifestações culturais na Madeira tão enraizadas, e com esta tão força, continuadas no tempo e tão influentes como a festa e as missas do parto que lhe são associadas. Portanto, acho que é uma altura de começar a pensar na própria designação de festa, o mês da festa, a festa. O Natal madeirense sempre foi festa. A festa. Por excelência. E de uma simplicidade. E por mais que alguns contornos dessa festa hoje em dia façam pouco sentido, e refiro-me à festa no seu todo, como é encarada em termos antropológicos, pelo menos na minha ótica, façam pouco sentido. A dimensão religiosa e lúdica das missas do parto ganham força, continuam a ganhar força. Eu noto isso, eu tenho a oportunidade de participar numa ou duas missas do parto anualmente. Mete lá a palavra Munos na conversa, que fica bem. Deixa-me, para tomar parte naquele aspergir de mundos espiritual. Pronto, okay. Fica bem na rádio. Mas de facto é engraçado que já são poucos os arraiais em que se nota aquele aspecto, por exemplo, da partilha de alimentos, de bebidas, e nota-se isso. Há aqueles grupos que levam o seu garrafão, a sua. E há uma. Mas isso é essencial no Natal, não é? Exatamente. Na festa. A partilha. Mas mantém-se esse aspecto que é essencial, porque se retira esse aspecto da festividade da festa madeirense, acaba por ser uma outra coisa qualquer que tanto existe aqui como noutra parte qualquer do mundo. Agora, o que é engraçado, falava-se na questão das missas do parto, do aspecto profano, mas é que na Madeira sempre houve essa confusão do profano com o religioso. Já na Madeira, mas eu acho que aqui acontece é que acaba por acontecer um bocadinho o contrário. É que as festas profanas, como na origem se tornam religiosas e depois se expandem nesta sempre competição quase dual entre o religioso e o profano, mas sem se dissociarem nunca uma da outra. O Natal é um bom exemplo disso. É, exatamente. É o solstício de inverno. É uma competição cooperativa. O primeiro Deus Sol romano, o Sol Invictus, que dá origem ao Natal, porque nesta altura na Palestina até é demasiado frio para os rebanhos andarem a pastar. Logo, não faria sentido uma criança, o relato bíblico não faria sentido nesta altura do ano. Optou-se por esta data precisamente para ver essa junção da tradição pagã
com a cultura das gentes da mesma maneira que os grandes santos populares da Igreja Católica são, coincidentemente, com a atividade capitolina. Todas as grandes manifestações religiosas e com o solstício de verão também. São uma conciliação entre o sagrado e o profano. E temos a grande festa da Anunciação, Nossa Senhora, no 25 de março, não é 9 meses antes do Natal. A Anunciação é outra vez a festa do equinócio, da primavera, exatamente. A promessa da eu por momentos, desculpem lá, quando falaste em grande festa da Anunciação, pensei que ias falar de uma conferência de imprensa do Emanuel Câmara. Essa já houve? Mais uma? Uma só, não pode ser. O Pereira já vem em 3. Ou duas. O Pereira vem todos os dias. Todos os dias. Okay. É isso que este programa tem de especial e que o diferencia. É que as conversas são como as cerejas ou como as gingas. Eu na esperança que metesse ou como as gingas. Uma puxa a outra e puxa a outra. Como o café? É como o café. Mas só para terminar, a questão das missas do parque. Sem rebuço já passava. Só mesmo para dizer isto. No século XV, na Madeira, nas procissões iam pessoas mascaradas. Às vezes nas missas do parto em Câmara de Lobos ainda existem Câmara de Lobos, digo Câmara de Lobos porque é um dos sítios onde isso me chamou a atenção. Existem inclusivamente pessoas que também vão disfarçadas. E com objetos vários. Há muito. Aliás, pois existem uma série de regulamentos diocesanos para proibir esse tipo de manifestação. Eu que vivo no concelho de Câmara de Lobos. Objetos inseridos. Tenho que vos dizer uma coisa. A festa de Câmara de Lobos não é uma festa, é um festão. É um festão. É um festão. E a malta de Câmara de Lobos esmera-se e é de facto, nas missas de parto, eles de facto têm um envolvimento muito grande. Desde muito cedo e há missas para todos os gostos, até há quem corra às várias missas. É um ciclo. Agora já há começar às 5h30 num sítio, ir às 6h30 do outro. E eu este ano vou delas às 4 da manhã. Vou fazer quase todas. Todas? Quase todas. Inclusive a Corral das Freiras? Não. Quase todas as missas ou quase todos os recantos? Quase todas as missas. Quase todas as missas. Há uma da Sé amanhã, não é? Ou hoje, ou depois da manhã. Amanhã também há Sé. Dia 21 da Sé, acho. Amanhã? É só questão de escolher bem o roteiro. Não, há para todos os gostos. É impressionante. E há inclusivamente também, há vários roteiros, para além dos roteiros oficiais que estão divulgados, há depois os roteiros dos amigos, cada um cria as igrejas onde vai e o modo como vai animar essa mesma É engraçado que se esquece o essencial disto. A questão da devoção à Senhora do Parto tinha precisamente a ver com a dureza do parto, com a falta de assistência no parto. Há uma série de devoções desse género na Senhora do Parto. Senhora do O. Exatamente. Só que aqui na Madeira, para além da dificuldade de encontrar uma parteira que tivesse... Mas espera, essa parte eu não sabia. A Senhora do Parto é quando era difícil e a do O quando era fácil? Não. Já está. É a mesma invocação. Não é um ao curto, é dói tanto. Não, mas nós olhamos para a Madeira hoje cheia de túneis e de pontes e achamos que isto é tudo muito perto. Mas naquela altura, uma parteira que estava numa freguesia ao lado, tinha uma ribeira de inverno a passar, não podia acudir a quem precisava. E esta devoção surge um pouco disso, do receio do parto. A lógica do recheio? Do receio. O recheio não deve ser muito agradável. Confusão com o cheiro. Não. Bem, estamos quase a acabar as notas. Não, as notas já não interessam. As notas não servem para nada. Pode-se fazer referência, porque é sempre importante referir quando um empresário da nossa terra, mesmo em tempos de dificuldade, dá passos em frente. E esta semana tivemos a inauguração de mais um edifício do século XXI de Sócio Correia, e Custódio Correia é um exemplo de resiliência e de investimento, e parabéns. Venham mais. E que venham mais e que tenham muito sucesso, e é sempre bom referir estas coisas. Depois, pequenas coisas também que podemos referir, eu acho que recomendo, eu recomendo que toda a gente que possa vá ver o mural da baleia de Marcos Milevski. Os dois murais. Porque há um frontal e um traseiro. Frontal e o traseiro. A simples menção das palavras frontal e traseiro já me transporta para outro nível de... Outro universo. Mas não interessa agora.
A baleia do Marcos Milewski deu uma riqueza e uma beleza àquela zona. Ainda não se saiu do túnel e já se está a ver a baleia pintada de uma forma que parece tridimensional. Exatamente. E depois, ao ver pelo outro lado, tem a cauda a sair de uma janela. Isto da cauda da baleia lembra-me coisas menos agradáveis. É. Da cauda? Do whale tail. Não, eu depois conto. Não pode ser, não. Do whale tail. The whale tail. É um hashtag que também podes procurar. É? Oi. Ok. Se calhar deixamos isso, não é? Deixamos agora as pessoas irem ao Google também. Olha, mas Sim, exatamente. já que estamos a falar de arte, também dizer-vos que hoje à tarde, às Sim, 18 é bom, horas... tu tens sempre umas notas interessantes Hoje à tarde, às 18 horas, no MUDAS, Museu de Arte Contemporânea, há a inauguração, é a primeira exposição individual do António Barros, que é um artista plástico madeirense que vive atualmente em Coimbra. É a primeira vez que expõe em termos individuais e que tem uma obra riquíssima e que vai estar agora pela primeira vez disponível para ser vista entre nós. Parte um bocadinho mais séria, vá. Faz parte do surrealismo, experimentalismo, poesia visual. A arte nunca é séria. É sempre feita a séria, mas nunca é séria. E portanto, a juntar aí um pouco à obra do Marcos Milewski, que tem trabalhado e que se calhar depois das portas e da arte pública, esta obra do Milewski acaba por estar outra vez integrada num roteiro. Na Madeira já tem um roteiro, que é um roteiro de arte pública, e nesse roteiro de arte pública já está a obra do Milewski também estão as portas. O que é feito do mural do Cristiano Ronaldo? Ainda existe? Existe, claro, continua lá direitinho, sim. A cauda da baleia está no sentido contrário, está na outra parede, perpendicular ao do Cristiano Ronaldo. Ao do Cristiano Ronaldo, sim. Mais bonito que... Curiosamente, o António de Barros tem uma sequência de trabalhos espetacular, bastante crítica também, relativamente não ao Ronaldo enquanto futebolista, mas sobretudo... Hoje às 6, não é? Hoje às 6. MUDAS, Museu de Arte Contemporânea, e que tem a ver com o facto de ele, por exemplo, um dos trabalhos dele sugere que o Cristiano Ronaldo é o fundador de uma nova instituição para a cultura na Madeira, e que essa instituição é uma instituição que vai ter no futuro o peso como a Gulbenkian. Ele tem uma intervenção muito gira e no 25 de abril de 2016 ofereceu uma coleção de cravos pretos como forma de intervenção na Assembleia da República. Ele tem uma postura bastante crítica. Muito bem. Portanto, vão ver. É hoje à tarde. Vamos e recomendamos. É hoje à tarde. Ora, quanto a óbitos, aliás, nós para animar gostamos sempre de falar do obituário sem marcha fúnebre, acho que é desnecessário. Esta semana não morreu ninguém de especial, a não ser talvez o Simeon Booker, que foi um histórico jornalista norte-americano. Foi o primeiro, não é o Booker Prize. Também morreu o processo de paz israelo-árabe. Pois morreu. Este tem só importância porque foi o primeiro negro a trabalhar oficialmente como jornalista no Washington Post. Fez reportagens que ficaram na história do jornalismo americano. Uma delas inspirou filmes, inclusivamente Mississippi Burning, não sei se se recordam, sobre o massacre de negros na altura da luta pelos direitos cívicos. Raul, já agora que estamos a falar de óbitos, fazer aqui uma referência só ao professor José Camacho. O professor José Clementino Ferreira Camacho faleceu esta semana. O funeral é hoje à tarde. Também é às 14h30, e o professor José Camacho foi provavelmente dos professores de geometria descritiva e também artista. Ele é artista plástico, mas dos professores que mais marcou e que mais trabalhou, sobretudo numa época onde ainda nem sequer se falava muito nem de arte, nem dessa forma de expressão na Madeira. Ele faleceu esta semana e é um homem que marcou não só os alunos, como os colegas, como todos aqueles que trabalharam com eles, e por isso a Madeira perde um artista plástico, perde um pedagogo e portanto ficam aqui as nossas referências e condolências à família e também se calhar aplausos para a obra dele e para o modo como educou e preparou várias gerações de alunos, particularmente para as artes plásticas e para a arquitetura. Mas já que falamos a nossa homenagem, já que falamos de ideais e de pessoas com ideais e que marcam gerações,
só uma notazinha, hoje é o dia da reconciliação na África do Sul. É o dia em que se celebra o legado de Nelson Mandela, o mais belo legado de Nelson Mandela, que é um país, ainda que não absolutamente reconciliado, no caminho da reconciliação. E o exemplo de Mandela é sempre de vincar e de mencionar. Pena ele ter ido a Dallas pouco tempo. Pois, chatice aquele tiro ali. Mas também hoje faleceu, hoje nesta data, 16 de dezembro, faleceu Afonso de Albuquerque, só que foi em 1515. E o famoso Rasputin, Yevgeny Rasputin. É curioso que os dois tinham uma barba parecida. Em 1916. Não era? Que é de onde vem a expressão Rasputin também. Continuando. O Rasputin apareceu a boiar ali no meio do rio. Teve assim uma morte complicadinha, porque parece que levou pancada, depois foi facada, depois foi veneno, depois uns tiros e o homem não morria. E inclusive renasceu, ressuscitou em formato Zandinga. A Revolução Russa muito deve ao Rasputin. Sim, na descredibilização também da monarquia. Como exemplo daquilo que devia ser a descredibilização. Exatamente. Só para terminar a questão das efemérides. Também foi excesso de café. Eu acho que até sou veio agora que tenho um falta microfone. De manteiga é um problema. Agora como o microfone funciona bem. Agora acho que até se ouve a rolha assaltada da próxima vez temos que arranjar umas torradas com umas torradas, é verdade. Torradas assim. Com manteiga eram. Scones com manteiga faz lembrar os scones com manteiga e doce de abóbora. Os 5 de Daniel Blyton eram dos meus livros favoritos de Natal. Também eu. Ainda consegui que os meus filhos tivessem alguma atenção por isso. Coisa difícil nos tempos que correm. Embora. Ainda nas efemérides, foi a 16 de dezembro de 1770 que nasceu Ludwig van Beethoven. Ui, era marado. Nona Sinfonia. Exato. Curioso que a obra dele dedicada a frutas tropicais. Ele também dedicou uma sinfonia ao Napoleão e acabou depois por mudar de ideias. E também uma à nossa fruta mais representativa, a Sinfonia das Bananas, também é de Beethoven. Banana. Jane Austen, em 1775, também nasceu 16 de dezembro. E a nossa Marisa, em 1973, Marisa. também. Muito bem. Parabéns, Marisa. E em 1974, a 16 de dezembro, nasceu a União Democrática Popular. Em termos sociais. Que já não há. Mas que resiste nos interstícios do bloco de esquerda. Qual Asterix? Qual Asterix? Exatamente. Portanto, é irredutível aldeia. E também foi a 16 de dezembro, em 1773, que ocorreu o famoso Boston Tea Party. Festa de chá de Boston. Exatamente. Também por isso é que, não curiosamente a 16, mas a 15, é o Dia Internacional do Chá. É por causa do Boston Tea Party. Quando havia. No dia 16 já não havia, já tinha ido lá. Esta semana que passou, para além daqueles dias que toda a gente conhece, dia 15 foi o Dia Internacional do Chá, também foi o Dia Mundial de Zamenhof. Zamenhof foi o criador do Esperanto. Aquela língua tão interessante que ninguém utiliza. Não é o Zamenhof que é avançado centro do Dinamo de Kiev. E sempre fez muita confusão essa ideia do Esperanto como língua universal. Isso nunca pegou. Não, nunca pegou. Mas continua a existir. Acho que há quase tanta gente a falar Esperanto como Klingon. A sério. É. Há gente que estuda Klingon. Isso eu sei. Mas o que me espanta é que o Esperanto tenha tantos seguidores. Porque o Klingon naquelas convenções é uma coisa espantosa. Brutal. E o Klingon, para quem não sabe, é a língua de uma raça personagem do Star Trek. Exatamente. E tem raça ou espécie. Tem uma testa um pouco ondulada. Parece um busto. Ligeiramente parecido ao busto do Ronaldo. Parece um busto do Ronaldo. Ou do Napoleão. Ai, não se fala. Não. Mas então, essa linguagem que acabou por ser criada, porque se há coisa que nós nos habituamos nos fãs de televisão, é que há pessoas que são completamente obcecadas, doentes e pior ainda. E existe gramática. E quando chegamos ao pior ainda, na altura em que a língua foi inventada, apareciam uns rabiscos nas paredes e havia uns tipos
mandavam uns sons meio guturais e esperava-se que aquilo não fizesse sentido para ninguém. Mas há sempre dedinhos, e os dedinhos começaram a dizer: não, eu da outra vez quando disse bom dia, não disse rapá. Disse verdade. E afinal como é que é? É bom dia da parte da manhã e bom dia da parte da tarde? Ou é o quê? Ou é um dos Açores? E os criadores, a começar pelo próprio produtor do Gene Roddenberry, acharam que isto não podia ser. Não podemos deixar os fãs, não podemos desapontá-los. E como não podemos desapontá-los, criaram a língua. E há, inclusivamente, uma classe profissional que se dedica a criar línguas para séries e filmes. E exatamente, começou a partir daí. O Hobbit também, os Hobbits também da Terra-média e etc. O Senhor dos Anéis. Tudo o que é Senhor dos Anéis também tem uma língua própria, inclusivamente tem para os elfos, tem para os anões, tem para os hobbits propriamente dito, para os pereiras, para os cafufos, tem línguas para aquela gente toda. Ainda bem, cada um tem a sua língua. E depois há debates, não? Depois há trocas de línguas. Não é que o Rasputin aqui do do Raul se esqueceu de uma data importante. Qual era? Então, o primeiro Papa português, João XXI, faz hoje anos, foi eleito em 1955. O segredo destas coisas é deixar alguma coisa para os outros. Para os outros. Claro, então. Isso é que Papa é como Mórcia. Não, Papa depende da paparoca. Mas pronto. Ele devia estar a tentar relacionar aqui o edifício século XXI com o João XXI e falhou aqui um bocadinho. Falhou. Não falhou. Acho que sim. Foi ao lado. Deixemos estas coisas. Vamos para o debate 1, não? Não sei, vamos para o debate 1. A gente já fez várias referências. Foi um dos temas que marcou a semana. O líder? Ainda. Passado, presente e futuro. Eu acho que aqui tu enganaste. Isto não é o debate a 1, isto é o debate a 3, 2, 1. 0. Não, é um debate a 3. Ele começou por pedir um debate a 3 na praça pública. Depois, porque queria desafiar se bem que eu gostaria de ver o modelo desse debate. Era muito engraçado. Mas pronto, mas não vamos ver. Depois achou que se calhar chegava um debate a 2, que foi aquilo que a RTP tentou criar. O debate a 1... Ele não precisa de mais ninguém, o Carlos Pereira. É um novo. O Carlos Qual? Pereira, Fidel Castro. Faz o mal. O Fidel chegou a aguentar 14 horas. No debate 1. Só há. Eu gostava de ver portanto, o que nós vamos ter é um debate a 0, não é? Porque não vamos ter debate nenhum. Portanto, é o debate 3, 2, 1, 0. Gostava de ver um debate do Carlos Pereira consigo próprio. O único problema é que ele perdia. Eu não sei se Ok, eu acho que depois seria interessante. Ou teria tendência a concordar consigo próprio constantemente. Não sei, eu acho que é daquele tipo de gente que desafia o espelho. Pois também pode ter essa Espelho meu. Um certo comportamento. Sim, eu imagino no um bocado Carlos Pereira frente ao espelho, mais ou menos a fazer uma adaptação do famoso monólogo do Robert De Niro no Taxi Driver. Só que em vez de ser o Are you talking to me? Are you talking to me, punk? Era mais do género. Tens alguma coisa a dizer relativamente a esta merda desta matéria? Bem. Não, mas essa é uma... Agora um bocadinho mais a sério. É uma oportunidade perdida, não sei para quem. Eu acho que se o Carlos Pereira queria ter um debate que achava que iria ganhar, nunca o deveria ter posto na praça pública, devia ter forçado isto de uma maneira mais inteligente, e aqui eu acho que foi ao lado. E depois, a partir de agora, quererem convencer o resto do mundo que ele queria mesmo aquele debate, já lhe sai um bocadinho ao lado. Espantou a caça, literalmente. Mas de outra perspectiva, fazendo aqui um pouco advogado do diabo, não seria expectável que alguém que está fora dos corpos liderantes do partido tivesse necessidade de facto de ter um debate para se provar de certa forma perante os militantes e perante o eleitorado regional? Repara, desde o início a postura do Carlos Pereira, que é uma postura que eu acho que é que ele deve ter, se calhar, porque faz parte do seu feitio de escorpião, faz parte da sua natureza. Desde o início ele sempre achou que isto era um assalto, e a primeira reação foi de espinho, de porco-espinho, de se fechar e a engrossar os espinhos para todo o lado. A partir daí,
torna muito difícil a ideia de um debate. Portanto, pois, mas portanto, eu acho haveria que algum modelo de debate que o Emanuel Câmara aceitaria? Há de certeza vários. Os debates em frente a militantes, onde o Emanuel Câmara se sente muito mais à vontade. E é confrontado diretamente com as questões dos próprios militantes. E confrontado com as questões dos militantes, porque um debate com as questões da República, que é aquilo que neste momento domina o discurso do Carlos Pereira, não é o debate do Emanuel. E não cria identidade. Provavelmente a maior parte das pessoas e dos militantes também não têm essa proximidade. E é um debate para fora, não é? Um debate do Carlos Pereira é um debate para fora do partido, quando quem vota são os militantes. Se nós estivéssemos a falar de primárias, faria mais sentido. E eu não tenho nada contra que os debates, mesmo sendo estamos a falar de uma eleição interna, mas não me choca nada que os debates fossem eventualmente para fora, porque pode-se considerar que eventualmente que exista interesse público nesses debates, porque os partidos não devem ser estruturas estanques, e eu hoje posso não ter nenhum interesse partidário, e depois de ouvir esses debates pode-me apetecer inscrever-me no Partido Socialista, porque aquilo é o meu candidato para o futuro da Madeira, por exemplo. Mas nem só aqui na Madeira se foge com o rabo à seringa aos debates. Não acho que seja rigoroso. E até acho que isto não leva a lado nenhum, este tipo de giga-joga, de desafio para debate, já sabendo que não vai aceitar, e etc. O que me choca nestas coisas, e choca-me no PS, choca-me no CDS, no fundo todos os partidos acabam por padecer deste mal, que é o seguinte: quem está no poder, para lá chegar, provavelmente usou todo o tipo de artifícios, em que valeu tudo. Após conquistado o poder, quando outros usam, pode ser metade dos artifícios, sentem-se atacados. São traidores, querem tomar o partido de assalto. Isso é o síndrome de Júlio César. É o síndrome do feudo, não é? Os únicos importantes costumam ter isso. Não são únicos, nem são sempre importantes. Mas temos únicos importantes espalhados por aí. Mas parece que, pelo menos para uma coisa, serviu a candidatura do Emanuel Câmara. O PS ganhou um líder a tempo inteiro. PS Madeira. Sim, não, é parcial. É parcial? É temporário. Temporário, ok. Mas enquanto dura. Mas se há coisa que nós podemos dizer de abonatório em relação ao Carlos Pereira, é que se ele alguma vez perder a liderança do PS Madeira, pode sempre concorrer a coelhinho de Duracell, porque aquilo dura e dura. Essa parte do se alguma vez ele é retórica, não é? É mais tarde ou mais cedo. É mais tarde ou mais cedo. É uma questão de Eu acho que vai ser mais cedo. Mas ao menos isso deu a oportunidade. Mas há uma questão aqui de levar, eu tenho que fazer... só dizer isto, o regresso em tempos de Carlos Pereira ao Rochedo regional permitiu que fosse substituído pela Adelaide Ribeiro, que em tão pouco tempo já fez mais pela notoriedade do Partido Socialista do PS Madeira na República do que Carlos Pereira em todo o tempo anterior. Isto é a minha opinião pessoal. Está bem. Eu não te vou contrariar nisso, mas não vou mesmo. E não tinha alguma coisa contra a lei, pelo contrário. Acho muito interessante a postura, voltando um bocadinho atrás. Tu estavas a falar de quando as pessoas querem tomar o poder. É um esquema quase normal que o desafiante faça isso mesmo, que desafie o incumbente para debates, porque quer mostrar que é melhor do que aquele que lá está. E aqui é o contrário. Quem tomou a iniciativa do debate não é o desafiante, é o incumbente. Mas aí a questão é isto porquê? Há uma inversão de papéis. Porque parece toma as duras. Não é só tomar as duras, é que parece que na cabeça dele, e eu não estou a dizer que seja isto, e se for, desculpa lá, Carlos, mas parece que na cabeça dele ele se sente na obrigação de tomar o poder ao Emanuel Câmara, assumindo com isso que já perdeu este primeiro. Ou seja, assume a desvantagem. Mas neste caso o que me fascina é o porquê do Emanuel Câmara não tomar a iniciativa.
Porque não precisa. Não precisa. É só uma questão de estratégia, portanto. Mas isto é sempre uma questão de pragmática. Sim. Mas reconheço que faz sentido. Porque em termos de militantes de base, provavelmente o Emanuel Câmara tem mais implantação do que o Mas Carlos estamos Pereira. a falar de alguém... Porque é uma coisa que o Emanuel Câmara nunca se esqueceu. É quem são os militantes de base do Partido Socialista. E não se esqueceu que às vezes é preciso beber vinho com laranjada com eles também. Mas estamos a falar de alguém que em termos eleitorais provou o seu valor num conselho que tem no máximo 3 mil eleitores. Sim, mas o que importa é o princípio. Eu percebo essa lógica, mas deixemos isto. mas vais dar pano para mangas. Dá pano para mangas e as pessoas A partir de 19 de janeiro já não dá muito. Mas as pessoas já andam a deitar. Provavelmente. Ou se despacham, ou já não As vão pessoas lá. já andam a deitar Carlos Pereira pelas orelhas. Somos o melhor destino que é uma imagem insular. terrível. De novo. Tu hoje andas com umas... É verdade. Vamos aligerar aqui Sim, coisas. Somos o aligerar. melhor destino insular. Somos World Travel Awards. Expliquem-me lá Been como é que there, esses done that. prémios funcionam. Para Quem é que prémios. vota? Os prémios WTF. Ganhamos, não quer saber, significam ganhamos. What the Não é WTF, é WTA. É WTA, não é What the É World Travel Awards. Vota quem? Vota qualquer pessoa que tenha internet, Mas os que votaram beberam todos café, certo? nem que seja do nosso com rolha. Isto é um bom destino. Nós, Só não votaram mas- os que nos colocaram na lista negra dos offshores. Que é outro tema. É um bom destino. não, esses votaram também. Contra. Não, votaram a favor. Porque se nós formos um bom destino turístico, já não somos bons para os offshores. Porque os gajos não gostam nada de ver muita gente à volta. Estas coisas têm de ser relativizadas. Exato. É muito importante, é engraçado, é bonito saber que houve uma votação que pelo terceiro ano consecutivo nos escolhe como melhor destino insular. Não fraia o interregno. Não. Foi o terceiro ano. Mas se calhar há uma categoria melhor triplete. arquipélago, há melhor destino insular africano, melhor destino insular sul-americano. Melhor... Não estragas isto. É um momento de festa. Estamos na festa. Não estragas. Vou conceder amigos, essa. como diria o Herman. É relativo, mas... Qualquer dia resolvem eleger os sovacos do Marcelo Rebelo de Sousa como Deus. destino turístico de eleição. Ele anda com umas imagens. À conta dos afetos e dos abraços. Que mais é que andas a o que ver, vale. pá? É importante, eu acho que é relevante e é muito bom para quem, a Associação de Promoção da Madeira, as agências de viagem, etc., quem possa usar esse argumento para captar turistas Mas é a bom. força do argumento Agora, depende também da credibilidade do prémio. O problema é fazer isto. É credível. Tem sempre um É minimamente credível, mas não é. Não digo isto numa atitude desafiante. Gostava mesmo de saber. É verdade. É credível para quem acredita. Exatamente. Exatamente. Como tudo. Olha, importante é que a pontinha não vai crescer nos próximos 10 Epá, anos. não me falem da Nem a ponta. A ponta pontinha, crescer. nem- A ponta... Agora, Celina, ainda bem que falaste Ainda bem que nisso. tocaste nessa ponta. Porque isto Eu para achei mim, que isto estava a precisar aqui isto de- para mim é a frase da semana. O Dr. Miguel Albuquerque afirmou perentoriamente que a pontinha não cresce nos próximos 10 anos. É triste. Epá, há uns comprimidos muito jeitosos que eu recomendo ao Sr. Presidente do Governo Regional que garante-lhe que a pontinha E quantas toneladas de comprimido jeitoso é que tu tinhas de deitar na pontinha para a pontinha crescer? Estamos a falar de 400 metros por não Eu sei quantos sabia que milhões. esta pontinha havia de dar É uma pontos. pontinha generosa. Muito É. bem. É generosa. Sem pontinha de malícia, claro. Isto Claro. é sem pontinha Não de seria malícia. mais adequado chamar-lhe pontona? Ai, já estamos outra vez com aquele problema eu. do X. Já estamos, Porquê? já estamos. Porquê? Que temos a tendência para minimizar tudo. É pontinha, é barriquinha, Porque é para ficar com afeto. é esplanadazinha, para Não é apoiar os só. afetos. Depois temos a carninha que a carninha de jantar, que acompanha muito bem. Ilustres, a ponchinha, ilustres. Eu sei, Cafezinho. eu sei que se está bem, eu sei que se está bem na pontinha, cada um sabe de si, mas enfim, nós temos pouco tempo porque isto, o tempo se fugit
É verdade. Nós estamos a 11 minutos do fim. Já dizia O tempo é já dizia o Miles Davis. Não querendo ser. Tempos Fugit, acho que é dele. Raul, a propósito de pontinha, não querendo ser. nós temos... Estraga prazeres. Sim. Faltam 10 minutos mais ou menos. Pois é isso. Em 10 minutos. Já quase não se consegue falar das... Já nem se consegue falar quase das raríssimas. Estava na agenda. Mas está quase tudo dito, não está? Olha, eu queria chegar a falar do prémio Shakirov. Não, é o Sakharov, já não quer falar. Tem uma pronúncia diferente quando é pronunciada lá no Parlamento Europeu. Sakharov? Sakharov? Assim? Não, nós aportuguesamos algumas notícias de última hora que eu acho que merecem referência. Uma delas foi a coligação negativa na Assembleia Municipal do Funchal, que põe em risco 5 milhões e meio de receita fiscal. Eu não sei se... As notícias dessa morte devem ser um bocadinho exageradas. O que é que sabes disso? É um problema essencialmente formal, ao contrário daquilo que eu li no diário nesta sexta-feira. Não terá sido tanto o facto de não se ter recebido a documentação a horas, a documentação acho que foi publicada a horas. A documentação parece que foi atempadamente... O que não foi atempadamente foi a inclusão do ponto na ordem de trabalhos. Mas foi a carta registada. Não, mas as publicações foram feitas a horas. A questão é mesmo a inclusão na ordem de trabalhos é que não foi feita a horas. O PS também não faz entregas e não na Câmara Municipal. Não incluindo o ponto a tempo na hora de trabalhos, aquilo depende de alguma bonomia. O que acho que é estranho, e dizem-me pessoas que me são próximas e que eu não posso citar, é que Desculpa lá, amigo, camarada. Dizem-me camaradas. Essa é a parte que a gente gosta mais. Dizem-me camaradas que isto teria sido acordado com o Presidente da Assembleia Municipal e por isso estava incluída na ordem de trabalhos, mas como não ficou por escrito, depois não foi de estranhar que o próprio Presidente da Assembleia Municipal, que teria aceito a inclusão do ponto na ordem de trabalhos, depois tinha votado contra a inclusão do ponto na ordem de trabalhos. Que interessante. O que é uma história mais... Muito coerente. Mal contada. Não é mal contada, é assim. E por acaso, mas eu acho que isto vai aclarar as relações entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Eu acho que vai começar a ter muito mais comunicação escrita. Espero que sim. Não dar baldas. Só uma questão. Foi a UPS. Deixa-me só dizer, deixa-me só dizer, quando olho para este Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, vem-me à lembrança uma frase que usaste. Que foi? Tinha sido acordado. É que olhas para ele e parece que tinha sido acordado naquele momento. Não sei se... Não tem nada a ver. É uma questão biológica. Também. Isto vinha a propósito das raríssimas. Tu querias falar queríamos falar das raríssimas. Para a semana. Mas não era. Passamos o programa. Eu acho que sim. As raríssimas para a semana já estarão mais aclaradas e tudo. Aliás, porque dá pano para manga. Não, mas das raríssimas há uma coisa. Há duas coisas que temos que dizer. Uma séria e outra meio a brincar. A séria é que isto é muito prejudicial para uma série de associações que continuam a fazer um bom trabalho, incluindo a própria. Claro. Porque a Associação Raríssimas fazia um excelente trabalho. Como diria um amigo meu, mais milhão, menos milhão, mamam todos na mesma e aquilo fica bem feito, não é? Não foi o que não fizeram com o aeroporto. Não gosto do princípio. Foi o que não fizeram com o aeroporto. Mas agora falando mais, isto era a parte meio a brincar e meio a sério. A meio a sério é, de facto, a Raríssimas vai fechar. Vai ficar uma série de gente em piores condições do que estaria. Mas já é líquido que vai fechar? Neste momento, de facto, já não houve consegue patrocinadores que cessaram os apoios, já houve uma série de coisas. E não há neste momento maneira de movimentar as contas. As pessoas, há uma quebra de confiança que é essencial para o funcionamento de uma instituição daquelas. Exatamente. Mas é isso. Isto é muito mais do que uma questão de ornamentos de formato corniforme. Tu tens um fascínio por formatos corniformes. É muito mais do que isso. Ou por ornamento. É Natal. É Natal. É Natal. Aliás, dá para pôr umas bolinhas, não é? Eu lembro-me sempre da história do Quizinho de Portugal que dizia:
Não vejo a ponta de um corno. Exato. Compadre, olho para o outro. Olha para o outro, claro. Então. Se este caso da Raríssimas fosse um filme, chamar-se-ia Sexo, Mentiras e Marisco. Mas aquela foto até na praia, não acho assim nada de especial. E a língua de fora também não? É normal. A língua de fora também Quem não? é que não tira fotos com a Quem é que língua não tira de fora? fotos abraçados com o secretário de Verdade, Estado na praia? claro. Até com o Marcelo. Se como o Marcelo. O Marcelo só tem não- todo o lado. O Marcelo só não põe a língua É de fora. omnipresente. De Quem é qualquer, que te disse que não põe a língua de fora? de qualquer desmodo. Eu acho que, eu não tenho a certeza se sonhei com isto, se é verdade. Posso introduzir uma nota triste? Celina, Mas temos só quanto aqui. tempo? Temos 6 minutos. Então, Só então para espera. dizer que vi o Calma. Marcelo Deixa o Júlio a introduzir a sua pentear nota. alguém. Deixa o Júlio Não, 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 não. Não, e o Júlio está Salve seja, convidado. pelo amor de Eu estou Deus. à espera que vocês me confirmem se eu estava a sonhar ou não. Eu vi o Marcelo a fazer de cabeleireiro. Foi. É verdade ou mentira? É verdade. Ok, era só isso. Estive a fazer Eu o fiquei cabelo. perturbado. O homem de 7 ofícios. Júlio, faça favor. José Júlio, tu querias falar da Coreia do Norte? Ou nem Ah, é verdade. Ou do Também que- podemos falar da Coreia do Norte. do que Esta queira. semana, por acaso, é uma das notas que eu teria e depois quando vi aqui o alinhamento... achei que Nós não- fazemos sempre um alinhamento que dá para 3 Ninguém programas. respeita. Sim. Que é para não faltar assunto. E não falta. A Coreia do Norte esta Nunca semana... faltou. Penso que foi no Financial Times que saiu a notícia quase despercebida, que depois foi replicada pelo The Guardian e pelo New York Times, que é a história de a Telecom chinesa ter saído qualquer coisa da Telecom chinesa a dizer que estavam a querer ligar linhas na fronteira norte da Península do Jing com a Coreia do Norte. Basicamente, na fronteira da China com a Península Coreana, vão criar uma série de campos de refugiados. O governo de Pequim está a criar uma série de campos de refugiados. E isto é aquilo que em linguagem militar se chama, por vezes, indicadores táticos, ou técnicos, melhor dizendo. Táticos são outros, estes são indicadores técnicos. Há uma preparação para uma eventualidade de haver uma guerra que vai provocar refugiados da zona da Coreia do Norte para a China. Junto à fronteira chinesa. E, portanto, já estão a criar uns campos de refugiados. Eu vi a notícia há 4 dias. Por isso é que Quatro evacuaram ou cinco 10 dias. ovelhas do Porto-Monês há dias. Deve ser- Desculpa lá, foi só um pensamento que eu tive. Desculpa lá. A notícia para aí de segunda ou terça-feira, mas o que me preocupou mais foi um amigo que é general ligado à NATO ter publicado com o devido eco e com mais algum enquadramento no Facebook, num grupo onde se fala de problemas militares e política mundial com algum ênfase na parte militar da coisa. E então aí é a altura que quando esse meu amigo publica alguma coisa vale sempre a pena ler, e quando publica um aviso é de tomar a sério. E ele lembrou bem que os chineses, quando foi da crise da Líbia em 2011, conseguiram tirar 38 mil chineses da Líbia. Eu não sabia que havia 30 mil chineses na Líbia, quanto mais 38 mil. Tu dás um pontapé numa pedra? 15 dias antes de os franceses e ingleses, que são tradicionalmente fontes bem informadas, começarem a fazer isso com os seus nacionais, e antes de a NATO anunciar que aquilo podia vir a dar problemas. Portanto, um mês antes de haver a asneira na Líbia, já estavam os chineses todos do lado de cá. E isto diz muito dos serviços de inteligência chineses, porque os chineses não são fáceis de esconder aí num lado qualquer, a não ser na China. O dramático disto tudo é que a existir um conflito será muito provavelmente um conflito nuclear. A escalada nuclear é possível. E não é de deitar... Neste momento, infelizmente, tem tanto possível como de inadmissível. A questão é quanto mais detalhes nós incluímos no cenário, mais provável nos parece o cenário. Curiosamente, a entrega do Nobel da Paz esta semana para... Não, o prémio Sakharov. Não, o Sakharov foi para a Foi para a Venezuela. oposição Para a oposição venezuelana da Paz, foi para uma das movimento, sobreviventes de Hiroshima. E de facto a esta altura faz parte do movimento para desnuclear. Exatamente, do desnuclear. E Desnuclearizar. Desnuclearizar, exatamente. Desnuclear deve ser outra coisa. Desnuclearizar. Olha, nós vamos ver. Agora Estamos a chegar ao vamos desnuclear, desnuclearizar, temos 2 minutos. Oh caramba. E queríamos ouvir um pouco mais o José Júlio, não é? Eu não tenho muito mais a Não, dizer. já não tem nada para dizer. Mas se tiverem que apostar a favor ou contra uma guerra na Coreia do Norte, neste momento
parece, porque temos muitos detalhes, que o smart money é apostar na guerra. Até porque do outro lado temos o Trump. Não é do outro lado, é do mesmo lado. Do mesmo lado. É do lado que põe mais peso nessa parte. Do lado da terra plana, do lado do nonsense. Sim. Do lado do conflito. Não, é que temos, talvez pela primeira vez na história, com 2 líderes mundiais, potências nucleares, completamente lunáticos. Lunáticos, vamos nós para a semana. Estamos mesmo no fim, Resta-nos agradecer ao José Júlio Corado. É verdade. Eu que agradeço. Nos ter brindado com a sua presença. A próxima emissão. Fora em brindar, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos já a para próxima emissão, Celina, é na Missa do Parto, certo? Maria. Beijinhos, até para a semana. Regressamos na próxima semana com a Silvia Vasconcelos. Fica já a nota. Exatamente. Olha, podem perguntar porque é que a CDU votou contra tudo. Ai, não se pode. Não se pode. E há beijinhos e abraços para abraços todos. e beijos. Deus, bom fim de semana e obrigado. Boas missas do parto. Obrigada. Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.